Existe algo que ninguém te conta sobre elegância. Não tem a ver com roupas caras, nem com saber qual garfo usar num jantar formal. A verdadeira elegância se percebe no invisível. Como, por exemplo, em como alguém inicia uma conversa. Pense nisso. Quantas vezes você já se viu preso em uma conversa que parece cena repetida? Um sorriso educado, "E você, trabalha com o quê?" Umas frases sobre o tempo, e depois aquele silêncio constrangedor, onde os dois procuram desesperadamente algo mais para dizer sem parecer forçado. Todos já passamos por isso. Mas há pessoas que parecem se mover pelo mundo, sem cair nessas armadilhas. Gente que não precisa de frases prontas para te fazer sentir à vontade, que te olha, te escuta e em 2 frases já estão falando sobre algo que realmente importa. Essas pessoas têm algo em comum. Não usam conversas para passar o tempo, usam para criar algo. Mesmo que não pareça, estão jogando outro jogo, um que quase ninguém mais enxerga. E hoje quero te mostrar como elas fazem isso. Porque quando você entende, começa a perceber o quanto muitas interações são artificiais. Começa a notar que o educado muitas vezes é só uma forma polida de desconexão. E, acima de tudo, descobre que há uma maneira muito mais elegante e muito mais autêntica de se relacionar com os outros. Vamos entrar nesse tema, mas antes, quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última conversa que realmente te surpreendeu? Não me refiro a um papo divertido ou interessante. Estou falando daquele tipo de conversa em que você sente que algo se moveu dentro de você, onde alguém te disse algo que ficou contigo por horas depois. Se você não se lembra, não é sua culpa. É que estamos cercados por conversas feitas para não deixar marca. Mas isso muda hoje. Primeiro, não tem medo do silêncio. Isso parece simples, mas observe o que acontece na maioria das interações. Basta uma pausa e alguém corre para preenchê-la. Com uma pergunta clichê, com uma risada nervosa, com uma frase automática como "Nossa, que calor, né?" E a gente entende, o silêncio incomoda. Parece que algo está errado se ninguém fala. Mas pessoas com presença não sentem necessidade de preencher cada espaço. Não se sentem obrigadas a resgatar a conversa. Na verdade, entendem algo muito poderoso. O silêncio não é um vazio que precisa ser tapado. É um espaço que pode conter algo real. Quando alguém não se apressa em preencher cada segundo, está te enviando uma mensagem silenciosa. Não preciso te entreter nem te impressionar. E isso, paradoxalmente, é magnético. Cria uma atmosfera diferente, uma onde as palavras que são ditas pesam mais. Segundo, perguntam com intenção, não com roteiro social. Quando uma pessoa elegante abre a boca, não é para repetir o mesmo script que você já ouviu 1000 vezes. A intenção dela não é iniciar uma sequência mecânica, mas abrir uma porta para algo mais vivo. Enquanto muitos começam com "E você? Trabalha com o quê?", essas pessoas entendem que essa pergunta, embora socialmente aceita, quase nunca gera algo real. É uma fórmula, uma etiqueta, uma forma de te classificar sem te conhecer. Mas as pessoas com verdadeira presença fazem diferente. Em vez de perguntar "O que você faz?", elas dizem: "Qual foi a coisa mais inesperada que te aconteceu essa semana? Tem algo que te fez pensar diferente ultimamente? Qual detalhe bobo te alegrou o dia ontem?" Essas perguntas não pedem que você se venda, não exigem dados, não servem para te encaixar em um ranking. São convites, e isso se nota imediatamente. Quando alguém te faz uma pergunta assim, você não se sente julgado, se sente visto, porque não estão esperando uma resposta certa. Estão criando um espaço onde você pode baixar a guarda, ainda que só por um instante. E aqui acontece algo curioso. Quando uma pessoa sente que não precisa provar nada, normalmente mostra o melhor de si. Isso por si só já é elegância. Terceiro, escutam sem pressa e sem plano, mas a pergunta sozinha não basta. Porque você pode fazer uma pergunta brilhante e arruinar tudo ao escutar com distração. É aí que a maioria falha. Vivemos em uma cultura onde ouvimos para responder, não para entender. Enquanto alguém fala, já estamos preparando nosso comentário, nossa história, nossa opinião. O corpo está presente, mas a mente já está a meio caminho da próxima fala. Pessoas com verdadeira elegância fazem exatamente o contrário. Escutam com os 5 sentidos. E com mais um, a atenção plena.
Não estão pensando no que vão dizer depois. Não estão esperando o momento de contar a própria versão. Estão ali. E isso não significa ficar em silêncio com cara séria. Significa perceber. Notar o que está além das palavras. Elas escutam os silêncios, as inflexões, o jeito como alguém abaixa o tom ao falar do pai, ou como o rosto se ilumina ao mencionar o cachorro. Esses pequenos sinais emocionais que a maioria ignora, elas percebem. E o mais fascinante é que isso não se trata de estratégia. Não é um truque para agradar. É respeito, é humanidade, é dizer com os olhos: o que você está dizendo me importa. E quando alguém sente isso, ela percebe e lembra. Quarto, sabem redirecionar uma conversa sem ferir. Todos nós já estivemos nessa situação. Uma conversa que começou de forma educada, mas rapidamente virou uma espécie de prisão disfarçada. A outra pessoa fala sem parar. Você assente, sorri, finge interesse. E por dentro, está lembrando se deixou o fogão ligado ou pensando em qual desculpa seria digna o bastante para fugir, sem parecer grosseiro. O fácil é se desconectar, fingir uma ligação, fazer contato visual com alguém do outro lado da sala como se estivesse te chamando em silêncio. O difícil é fazer isso bem, com graça, com humanidade, e é aí que entra a elegância. Uma pessoa refinada não foge. Não abandona, mas também não se prende. O que ela faz é redirecionar, com tato, com sutileza, com uma habilidade que quase parece invisível, mas que muda completamente o clima. Elas não dizem que tédio, nem fazem cara de impaciência. Em vez disso, introduzem uma nova corrente na conversa, como se fosse parte natural do fluxo. Dizem coisas como: "Isso me lembra, tem algo novo que você experimentou este ano e não esperava gostar tanto?" Sabe de uma coisa? Eu adoro ouvir rotinas das pessoas, mas sempre fico curioso. Tem algo que você parou de fazer porque já não te faz feliz? Não são frases mágicas, são oportunidades. Elas te permitem escapar do tédio sem empurrar o outro. Dão à outra pessoa uma saída, sem fazê-la se sentir ignorada ou rejeitada. E se nem isso basta, se a conversa continua sendo um beco sem saída, também não é necessário dramatizar. Elas sabem como encerrar com gentileza. Dizem, por exemplo: "Obrigado por compartilhar isso. Vou ali um instante, mas gostei de te conhecer." E dizem isso com um sorriso verdadeiro, com uma voz calorosa, porque até ao sair querem deixar uma boa impressão. Não porque precisam, mas porque podem. Isso também é uma forma de presença e de respeito. Quinto, não conversam como se fosse uma transação. Essa parte é mais sutil, porque nem sempre é dita em voz alta, mas se sente no ar. Você já passou por isso. Uma conversa onde te perguntam sua profissão, sua idade, suas conquistas recentes, e no fundo você sabe que não há curiosidade verdadeira. É um checklist, uma avaliação silenciosa para ver se você é interessante, se vale o tempo, se em termos duros você é útil. E o pior é que isso se percebe. Você nota quando alguém não te olha de verdade, quando fica escaneando a sala a cada 30 segundos procurando alguém melhor. Quando a pergunta "o que você faz?" soa mais como filtro do que como convite. Pessoas elegantes não participam disso, porque não veem a conversa como uma operação. Não estão ali buscando contatos, não estão trocando valor, estão conectando. E fazem isso porque se importam com o ser humano à sua frente, não com o que ele pode oferecer. Na verdade, muitas vezes você percebe que elas nem perguntam com o que você trabalha até que a conversa já tenha se desenvolvido bastante. E quando perguntam, não é por educação vazia. É porque genuinamente já se interessaram por quem você é. E essa informação é apenas mais uma peça do quebra-cabeça. Essa atitude muda tudo, porque quando alguém não espera nada de você, você também não sente a pressão de entregar. E nesse momento se abre um espaço raro, valioso e profundamente humano, o de poder ser você mesmo, sem máscaras. E isso, embora pareça simples, é profundamente memorável. Sexto, criam micro-intimidade mesmo em momentos breves. Existem pessoas que, sem dizer nada extraordinário, te fazem sentir algo extraordinário. Não é pelo que elas contam, é por como você se sente ao estar com elas. Isso é o que as pessoas verdadeiramente elegantes dominam com maestria, a micro-intimidade.
Não se trata de revelar segredos nem de mergulhar em conversas profundas logo de cara. Trata-se de criar, mesmo que por um minuto, um espaço onde ambos baixam um pouco a guarda. Um cantinho emocional onde você sente que está falando com alguém que realmente está te enxergando. E como elas fazem isso? Com detalhes sutis. Abaixam levemente o tom de voz quando a conversa fica mais pessoal. Mantém o olhar, sem torná-lo pesado. Não estão olhando para o copo, nem verificando quem acabou de entrar na sala. Estão com você. E quando fazem uma pergunta, não é para se exibir ou provocar. É para convidar. Dizem coisas como: "Você me contou que se mudou há pouco tempo. O que tem sido mais estranho nessa adaptação? Tem algo que você sente falta, mas nunca fala em voz alta?" São perguntas pequenas, mas cheias de intenção. Não forçam profundidade, mas a convidam. E isso, num mundo de conversas apressadas, soa como um presente. O resultado é uma sensação estranha e poderosa. Mesmo tendo passado apenas 5 minutos com aquela pessoa, você sente que ela te conhece mais do que gente com quem convive há anos. Isso é microintimidade. Não se aprende com técnica. Nasce do desejo genuíno de conectar. E se percebe, mesmo quando você não sabe explicar. Pessoas com esse tipo de elegância não querem impressionar. Querem que por um instante você também possa ser você, sem máscaras. E isso não se esquece. 7º, transformam as conversas triviais em algo humano. Vamos ser sinceros, às vezes, as conversas triviais são inevitáveis. Nem todos os contextos permitem profundidade. Você não pode simplesmente começar a falar sobre o sentido da vida na fila do banco, ou num elevador com um desconhecido. Existem códigos sociais que, em certos momentos, precisam ser respeitados. Mas aqui está a diferença. Pessoas elegantes não sofrem nesses momentos. Elas os transformam. Sabem que mesmo em uma conversa casual, como com um taxista, uma colega de trabalho ou alguém que se senta ao seu lado num evento, há espaço para o toque humano. Para uma pequena faísca que faz com que a conversa não seja apenas ruído de fundo. Quando alguém lhes pergunta, "Com o que você trabalha?", elas não respondem como se estivessem lendo o próprio currículo. Soltam algo leve, com humor, que deixa espaço. Dizem, por exemplo, "Um pouco de tudo, embora ultimamente mais café do que trabalho de verdade." E isso relaxa, humaniza, muda o tom. Se alguém comenta sobre o clima, elas não se limitam a concordar. Respondem com calor. Com esse calor, estou começando a repensar se tenho alma tropical ou se simplesmente estou derretendo com mais dignidade do que antes. Não é que estejam buscando profundidade, estão buscando conexão, mesmo que seja breve, mesmo que dure só o tempo de um trajeto de elevador. O que fazem é dar permissão para que a conversa saia do roteiro, para que a outra pessoa também relaxe, para que, ainda que só por um instante, ambos se lembrem de que estão falando como humanos e não como personagens. E isso, embora pareça pequeno, é uma forma silenciosa de elegância. Porque a elegância não está em evitar o cotidiano, está em dignificá-lo. 8º, cuidam do encerramento de cada conversa. Existe algo que quase ninguém ensina, mas que faz uma diferença enorme, como terminar uma conversa. A maioria espera aquele momento em que as palavras se esgotam, surge uma pausa desconfortável e alguém olha para o chão e diz, "Bom." É aí que tudo desanda, como se o que foi vivido nos minutos anteriores se diluísse num final sem forma, sem intenção, sem elegância. Mas pessoas refinadas sabem algo muito simples e muito poderoso. A forma como você encerra uma conversa determina como ela será lembrada. Elas não esperam a conversa morrer sozinha. Sabem ler o momento. E quando sentem que a troca chegou ao ponto certo, encerram com gratidão. Com uma frase que não soa mecânica nem abrupta, que deixa a outra pessoa com uma boa sensação. Dizem coisas como, "Foi um prazer conversar com você. Você me fez pensar, e isso não é pouca coisa. Obrigado por essa conversa, ela me fez bem. Estou saindo com um sorriso." E então se despedem, com um olhar caloroso, sem pressa, sem desculpas. Apenas uma saída gentil, que não só respeita o outro, mas também se respeita. Esse tipo de encerramento nem sempre se nota na hora,
mas permanece, porque diz: eu te vi, eu te escutei, obrigado por estar aqui. E isso hoje mais do que nunca é raro, e por isso mesmo é valioso. E se tem algo que vale a pena lembrar é o seguinte: uma conversa não precisa ser longa para ser significativa, só precisa ser autêntica. Não é preciso ser brilhante, nem ter histórias perfeitas, só é preciso estar, com atenção, com curiosidade, com aquela presença que não precisa se provar, porque se sente. Num mundo que vive com pressa, onde todos querem falar e poucos param para ouvir, a pessoa que olha com calma, que pergunta com sentido, que não teme o silêncio nem o fim, essa pessoa se torna uma pausa bonita no meio do ruído. E o mais bonito de tudo é que não se trata de talento, trata-se de intenção. Então, se esse vídeo te fez ver as conversas de um jeito diferente, se te lembrou o valor de uma presença bem cultivada, inscreva-se. Aqui, não falamos só de boas maneiras, falamos de formas de estar no mundo que transformam o cotidiano em algo elegante, sem esforço. Porque a verdadeira classe não se nota, se sente. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, continue cultivando sua forma de se conectar.